Olá, meus irmãos. Continuando nossas devocionais no livro de Atos, hoje leremos o capítulo 14, dos versículos 8 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais podera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Embora talvez não fosse claro para aquele povo, o texto aqui nos lembra do teor da mensagem que era pregada por Paulo quando diz que ele viu que aquele homem ele possuía fé para ser curado. Não havia sido ele que o tinha curado, também não tinha sido ele que tinha lhe imputado a fé, nem sequer qualquer coisa que o próprio homem aleijado, paralítico, tinha feito. Paulo apenas constatava aqui algo que já era realidade na vida daquele paralítico por meio do Espírito Santo. A reação daquele povo, diante do que viram, foi inesperado para Paulo e Barnabé. Passaram a ser tratados como deuses, eles mesmos. Barnabé como Júpiter, que era o deus romano equivalente a Zeus, o maior dos seus deuses, e Paulo como Mercúrio, que era o deus romano equivalente a Hermes, o mensageiro de Deus. Porquanto, ali mesmo no versículo 12, diz que ele, Paulo, era o principal portador da palavra. E embora não fique claro aqui a motivação desse comportamento dessas pessoas, daquele povo de Listra, um escrito do poeta romano Ovídio conta uma lenda sobre Zeus e Hermes, onde eles teriam descido a Listra disfarçados como homens e pedindo abrigo, alimento, ajuda para o povo. No entanto, milhares de pessoas os rejeitaram, ninguém os recebeu, exceto um casal de idosos. Esses então foram recompensados e tiveram sua pequena casa transformada em um grandioso templo. Por os demais, esses deuses enviaram uma enchente que devastou aquele povo. Sendo então esses moradores atuais de Listra conhecedores dessa antiga lenda, poderia-se ser essa a explicação daquele seu comportamento, de que estavam com medo de que cometessem aquele mesmo erro. Então, eles aqui passam a trazer grande quantidade de ofertas e de sacrifícios para eles, ignorando aquilo que lhes estava sendo pregado por esses próprios homens. Paulo e Barnabé mostram grande repulsa a este comportamento. Eles rasgam as suas vestes e mostram a sua indignação. Paulo, então, sabedor de que se tratavam de gentios e de que sequer conheciam o Antigo Testamento, ele apela para o conhecimento universal e racional de Deus, Deus como Criador do mundo. E isso nos lembra de que a mera providência de que recebemos de Deus testificam da sua existência, assim como a nossa própria consciência e a nossa lei moral. Dessa forma, Paulo tentava primeiro afastá-los de seus antigos deuses, daquela adoração vã que eles faziam, mostrando a incapacidade e relevância desses deuses, para então levá-los ao conhecimento do seu Deus, do Deus vivo. E diante disso, meus irmãos, que olhemos para o exemplo de Paulo e de Barnabé nessa ocasião, em que
demonstraram humildade, apego à palavra de Deus, disposição em servir e exaltar apenas a Deus, reconhecendo que tudo o que eles tinham, toda a sua providência, vinham dele, somente dele. E se até mesmo essas pequenas coisas vêm de Deus, quanto mais a nossa libertação do pecado, a nossa salvação. Sejamos também, por outro lado, diligentes, para que não caiamos no mesmo erro de adorar aos homens santos usados por Deus no lugar do próprio Deus, assim como fez aquele povo de Listra. Ainda hoje, por vezes, damos mais crédito às palavras de homens santos, do que à própria palavra de Deus. Buscamos a eles como intercessores, como se suas palavras, suas orações tivessem mais poder, como se fossem mais compassivos do que o nosso próprio Deus. Os veneramos, os defendemos mais do que defendemos a Cristo. Lembremos que os homens santos de Deus não são para serem adorados, não são para serem seguidos, mas para que possamos imitá-los, imitar os seus exemplos de piedade no seu serviço e na sua adoração ao único e verdadeiro Senhor. Amém.